MPC em Foco desta semana vai falar sobre prestação de contas, que é aquele balanço financeiro que são apresentadas todas as transações realizadas durante determinado período de tempo. Na administração pública, ela é fundamental. Mas você sabe quem tem a obrigação de prestar contas? Para responder essa e outras perguntas, convidamos o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Alagoas, Enio Andrade Pimenta. Obrigada pela presença, doutor Enio. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Doutor Enio, explica para a gente, por favor, na administração pública, quem tem a obrigação de prestar contas? Oi, Andresa. Também agradecer aí a audiência de todos os telespectadores da TV Cidadã e do programa MPC em Foco. Todo administrador público, todo aquele que administra qualquer verba pública tem obrigação de prestar contas aos tribunais de contas, né? No caso de verbas públicas federais, ao Tribunal de Contas da União, e no caso de verbas públicas do Estado e dos municípios, ao Tribunal de Contas do Estado. Então, todo aquele, né, de forma bastante ampla, né, que utilize, guarde, gerencie recursos públicos, tem obrigação de prestar informações ao Tribunal de Contas. Secretários, prefeitos, todos eles têm essa obrigação? Todos, prefeitos, né, presidentes de câmaras, o próprio Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Ministério Público Estadual também envia sua prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado. Então, a competência do Tribunal de Contas quanto à análise da aplicação de recursos públicos estaduais e municipais, ela é bastante ampla. O prazo é igual para todo mundo ou há uma diferença entre gestores? Não, para os municípios existe o prazo, que é o dia 30 de abril, né, é o final do primeiro quadrimestre, onde devem ser apresentadas ao Tribunal de Contas as prestações de contas anuais com relação ao exercício anterior. Para o governo do Estado, o prazo é um pouco diferente, o prazo conta-se a 60 dias após a abertura da sessão legislativa da Assembleia Legislativa do Estado. Mas também é bastante próximo, então a gente pode estabelecer de forma geral que o final de abril é o prazo para o encaminhamento das informações ao Tribunal de Contas do Estado, das prestações de contas anuais. Existem as prestações de contas anuais, mas os gestores têm a obrigação de informar mensalmente, é isso não? Exatamente. O que acontece é que o Tribunal de Contas ele tem o poder de regulamentar as informações que ele precisa receber do gestor para que possa ter subsídios necessários para a análise do processo de prestação de contas. Então, o Tribunal de Contas do Estado, por intermédio de resoluções de instrução normativas, ele exige do gestor um encaminhamento mensal de várias informações contábeis, informações da celebração de contratos, de convênios, de ajustes. Nós temos também relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, o relatório resumido de execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal, que também tem prazos específicos para o envio, né? É uma legislação bastante ampla e é muito necessário que o gestor tenha o devido cuidado, né, seja bem assessorado na parte contábil, na parte jurídica, para evitar o descumprimento de prazos no envio dessas informações ao Tribunal de Contas. Essas informações elas têm que estar completas? As informações têm que ser encaminhadas de forma completa, de forma fidedigna, espelhando realmente o que está acontecendo na vida administrativa do ente. A gente percebe no Tribunal de Contas o julgamento a ausência, na verdade, de alguns envios mensais por parte de algumas secretarias nas prefeituras. É o chamado SICAP. A obrigação é a cada 2 meses, é isso, doutor? O SICAP ele tem a obrigação de envio de documentos, envio de informações contábeis mensalmente, né? Existe também informações relativas a contratos, informações de balancetes. Então, tem uma série, são 2 resoluções, uma tratando do SICAP, que é o Sistema de Contabilidade, e uma outra instrução normativa tratando do envio de outros documentos. Ela é bastante extensa, mas quem lida no dia a dia da administração pública tem o dever de conhecer, né? São prazos que são específicos para cada tipo de documento, para cada tipo de informação. Não tem como a gente entrar no detalhe de cada um deles aqui no programa, mas quem lida no dia a dia da administração pública tem o dever de estar por dentro dessas normas administrativas do tribunal que exigem essas informações para subsidiar uma boa análise da prestação de contas. Então, todos os gastos
na saúde, na educação, os contratos, todos têm que ser prestados contas corretamente ao tribunal. Todos devem ser, toda a informação relativa à gestão administrativa do município, né, da Câmara Municipal, do Estado, ela deve ser enviada ao Tribunal de Contas. Qual a importância, doutor Enio, dessas contas virem para o tribunal? Veja só, o administrador público, ele gere um recurso que não é seu, né? Em todo país democrático, essa análise quanto à legalidade e à legitimidade da aplicação de recurso, ela fica a cargo de um órgão externo à administração pública, que no caso do Brasil são os tribunais de contas, né? É como se fosse uma avaliação externa, né? Mostrando para a própria sociedade, dando um carimbo de que aquela prestação de conta, que aqueles recursos que são de terceiros, são de toda a sociedade, que eles foram bem gastos. Entendeu? Essas contas também passam pela análise do Ministério Público de Contas. Todos os processos a cargo de julgamento pelo Tribunal de Contas, né, desde os julgamentos de análise de registro de admissão, de pessoal, de reforma, de pensões, processos de prestação de contas anuais de prefeitos, prestação de contas do governador, todos os processos sujeitos a julgamento pelo Tribunal de Contas, eles passam necessariamente pelo Ministério Público de Contas para sua análise e emissão do parecer. Doutor Enio, explica para a gente quais as consequências dessa não prestação de contas. A prestação de contas, inicialmente, vamos imaginar que o gestor não prestou contas. Inicialmente é aberto um processo para aplicação de uma penalidade, que é uma multa, não é uma multa com caráter pedagógico, no sentido de que o gestor ele passe a obedecer os prazos. No caso do gestor não prestar contas efetivamente, o tribunal pode tomar contas do gestor diretamente, ou então pedir a intervenção até do Estado num determinado município, um determinado ente que não tenha prestado contas. Então, assim, a gradação das penalidades ela vai depender da resistência que o gestor tenha para prestar contas. Pode haver situações em que seja necessário apenas afastar o gestor e uma outra pessoa assumir o órgão para que preste contas, ou o tribunal ir diretamente ao órgão. Então, assim, existe uma gradação, existem várias formas do tribunal substituir o gestor quanto à sua inércia no dever de prestar contas ao tribunal. Essas contas, quando chegam aqui no tribunal, elas passam por vários setores. Isso. O tribunal ele funciona com 3 diretorias finalísticas na parte de prestação de contas. Tem uma diretoria, que é a DEFAFOI, que cuida dos órgãos do Estado, do Poder Executivo Estadual e dos órgãos do Estado no modo geral. Existe a DEFAFON, que cuida da parte de todos os municípios, e existe a DEFAZENF, que cuida da parte da administração indireta, fundações, autarquias. Então, em cada uma dessas diretorias é feita a instrução processual, é feita uma análise técnica quanto à prestação de contas dos órgãos que lhes são jurisdicionados. Depois que passa por esses órgãos e passa pelo Ministério Público de Contas, elas vão ao julgamento? Depois que passa pelos órgãos instrutórios do tribunal, pela auditoria também, que hoje ainda se manifesta nesses processos, né? Nós temos auditores substitutos de conselheiro que se manifestam nos processos de prestações de contas. Depois de ir ao Ministério Público com o parecer do Ministério Público, os autos vão ao gabinete do conselheiro relator, que faz um apanhado geral do processo, firma a sua convicção e leva o voto ao plenário para julgamento. Vamos pensar que essas contas sejam rejeitadas. Quais são as punições para esse gestor que tem a conta, que porventura tem a sua conta rejeitada? Existem, na verdade, também, da mesma forma, o Tribunal de Contas ele tem uma gradação de penalidades, né? A penalidade ela pode vir a ser uma simples multa, né, pelo descumprimento de alguma norma legal, alguma norma regulamentar. Caso seja constatado dano ao erário, né, algum desvio de recurso, o tribunal também pode determinar a devolução dos recursos ao ente público, bem como aplicar uma multa proporcional a esse dano causado. Tem casos que o tribunal, caso fique comprovada a má-fé do gestor, pode inabilitar o gestor para o exercício de cargos ou funções públicas, né? Então, nós temos uma série de ferramentas para poder punir o gestor que não aplica devidamente os recursos públicos.
E no caso do gestor que não enviou as informações? Isso no caso do gestor que não enviou as informações, o tribunal pode aplicar multa, pode afastá-lo da função, pode comunicar, né, ao Ministério Público Estadual a ausência de prestação de contas. Isso pode configurar eventual ilícito de improbidade administrativa também. Então o arcabouço jurídico é bastante amplo. Quanto à atuação do tribunal, a aplicação da multa e o afastamento do gestor e o pedido de intervenção são os principais instrumentos para punir o gestor que não atende a esse dever de prestar contas ao Tribunal de Contas. Uhum. O tribunal ele pode declarar a inelegibilidade do gestor que tiver com as contas rejeitadas? Veja só, Andresa, o tribunal diretamente não declara a inelegibilidade de nenhum gestor. O papel de declarar inelegibilidade é da Justiça Eleitoral. O que o tribunal faz é, antes da eleição, informar o Ministério Público Eleitoral quais foram os gestores que tiveram as suas contas julgadas irregulares, né? A partir daí, dessa informação do tribunal, existe um procedimento na Justiça Eleitoral para declarar a inelegibilidade do gestor. Mas a rejeição de contas por parte do Tribunal de Contas, ela é um dos elementos que podem levar à inelegibilidade. Uhum. Doutor Enio, recentemente o Ministério Público de Contas emitiu pareceres pedindo a rejeição de 2010, das contas de 2010 do ex-gestor de São Miguel dos Campos e das contas de 2010, 11 e 12 do ex-gestor de Limoeiro de Anadia. É comum encontrar irregularidades nas prestações de contas dos gestores municipais? Veja só, a prestação de contas, prestação de contas anual, ela é um processo bastante importante no Tribunal de Contas. E ela exige uma série de documentos, uma série de evidenciação de atos de gestão, e que em grande parte das vezes existem falhas nesse processo de prestação de contas. Às vezes falta algum documento, ou você vê que determinado lançamento contábil não foi feito de forma adequada. A gente verifica também bastante despesas que estão sendo realizadas sem o devido processo licitatório. Então, assim, em muitas das vezes, né, a manifestação do Ministério Público é realmente ou pela irregularidade das contas, quando tem irregularidades mais graves, ou então pela regularidade com ressalvas. É muito difícil, assim, eu não me recordo de nenhum processo que eu atuei, de dar um parecer com regularidade plena da administração, até porque a gente sabe que a administração pública ela tem muitas normas, muitas regras, e é extremamente dificultoso para o gestor, principalmente em pequenas cidades do interior, ter o apoio de pessoal e administrativo adequado para conseguir seguir todas as normas pertinentes. Mas existem casos em que o tribunal também nós emitimos o parecer pela regularidade com ressalvas, né, desde que essas ressalvas, essas impropriedades detectadas não sejam coisas graves, não envolvam o desvio de recursos, malversação de recursos públicos, né, e a análise da prestação de contas funciona como uma forma de você corrigir os futuros desvios que possam acontecer, né. Recentemente tivemos também manifestação do tribunal contra as contas do governador do estado e foram feitas uma série de ressalvas, né, quanto à prestação de contas apresentada. As contas foram julgadas regulares, com aquelas ressalvas para que os futuros administradores não reincidam naquelas falhas. E essa manifestação é a manifestação que normalmente é a mais comum pelo Ministério Público de Contas e também pelo Tribunal de Contas. Qual a orientação que o Ministério Público de Contas dá aos gestores no tocante à prestação de contas? Veja só, Andresa, a prestação de contas, ela é a formalização do que aconteceu durante todo o ano, né, todo o exercício financeiro na administração dos recursos públicos municipais. Você não consegue fazer uma prestação de contas bem feita se você não fez uma gestão do recurso bem feita. Então, muito mais importante do que você ter uma formalização da prestação de contas de forma bastante adequada, é que você consiga gerir o município de acordo com as normas legais, normas constitucionais, obedecendo ao mínimo constitucional da educação, mínimo constitucional da saúde, aos limites de gasto de pessoal da LRF.
E a gestão do município, ela precisa de pessoas capacitadas e qualificadas para fazê-lo. É por isso que o Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas também vem expedindo, né, normas, obrigando os gestores a manter um serviço adequado de contabilidade, né, a instituir as procuradorias jurídicas, que é um elemento essencial na gestão administrativa do município. Que o prazo já vence agora, né? O prazo vence agora no mês de julho para a instituição das procuradorias jurídicas. Nós vamos fazer um trabalho para fazer um levantamento. Sabemos que recentemente a AMA, né, tem feito um trabalho junto aos municípios para que se adequem a essa nova instrução normativa do tribunal, que exige a implantação de procuradorias jurídicas com procuradores efetivos, de carreira, concursados. Já foi até anunciado um concurso envolvendo 14 municípios. Fortalecimento do controle interno. Um dos papéis fundamentais do controle interno é apoiar o controle externo. Então, toda a prestação de contas que é enviada ao Tribunal de Contas, ela passa pelo controle interno do município, pelo controle interno do Estado. Então, um controle interno bem estruturado, forte, né, permite que as informações que cheguem ao tribunal sejam informações mais adequadas, mais seguras e que tenham, né, assim, evidenciem a boa aplicação do recurso público por parte dos gestores, tanto estaduais como municipais. Vamos torcer então, doutor Enio, para que cada vez mais os municípios prestem suas contas regularmente, suas contas corretamente e de uma maneira clara, para que o tribunal e assim como o Ministério Público também possa analisar melhor essas contas. Obrigada pela presença, doutor Enio, seja muito bem-vindo mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Andresa, e nós vamos dando continuidade aí com nossos esse pequeno espaço que temos, né, podendo mostrar um pouco o trabalho do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, e sempre à disposição, como já falei no programa inicial, né, para eventual crítica, reclamação, denúncias por parte do cidadão. Nós do Ministério Público de Contas estamos de portas abertas para receber qualquer tipo de demanda que seja em que possamos atuar para que o recurso público seja bem aplicado e que, no final das contas, haja uma melhoria na qualidade de vida do cidadão alagoano. Ok, doutor Enio, muito obrigada. O MPC em Foco desta semana está chegando ao fim. Acompanhe também o Ministério Público nas nossas redes sociais, através do Twitter, Facebook, Instagram e também no nosso site www.mpc.al.gov.br. Até mais!